E o podcast tá no bico, voltou do intervalo, né? Claro, após um croissant, um champanhe, água vaporizada. Necessário o intervalo para molhar Necessário, o bico. isso, para molhar o bico. E temos novidade, né, Jorge? Uma participação aí. Temos sim, por favor. Olá, meu nome é Lainara. A minha pergunta para o Dr. Wellington é qual atitude, qual providência, ou qual órgão eu devo buscar orientações quando a escola do meu filho, da rede pública, não tem profissional adequado e não tem estrutura para que ele tenha um bom acompanhamento na escola, e quando a escola rejeita a criança. Eu gostaria de saber qual orientação, qual medida, qual órgão eu devo procurar. E aí, doutor Wellington, esse questionamento aí da Laiane, né, Jorge? Lainara. São duas situações. A primeira é que a escola ela não está preparada. Isso é uma realidade. Agora não está preparada por quê? Por uma questão simplesmente de gestão, falta de gestão. A Lei Berenice Piana, que ela é de 2012, tá? Ela traz em seus artigos, além dela considerar que o autista, para efeitos legais, ele é um deficiente, ela também diz que se o autista necessita de um acompanhante especializado na escola, desde que devidamente comprovado. Começa a comprovação, laudo médico, e também a equipe multidisciplinar da escola que tem que fazer uma avaliação para dizer se ele tem condições de passar de ano ou não. Muito bem. Então, partindo do princípio que ela tem essa comprovação que vem do laudo e da própria escola, ela vai então solicitar o quê? Que ele tenha esse acompanhante especializado, que tecnicamente falando é o professor auxiliar, não é o cuidador. É aquele intermediário entre o professor regente. O que acontece? Mas isso já existe há 10 anos. Só que entra eleição, passa eleição e continua se ouvindo que nós não temos profissionais, as secretarias municipais, as secretarias estaduais de educação continuam batendo na mesma tecla. Isso é falta de gestão. Dinheiro tem, já deveriam ter aberto concurso, ter chamado, investido na capacitação desses profissionais, porque também é um absurdo chegar para o professor, você não dá capacitação para ele e colocar, vai para a sala de aula, agora te vira. Te vira com o autista que está lá. Então, o que acontece? Há 10 anos que isso está garantido por lei nacional. Isso não precisa de regulamentação. A Lei Nacional Berenice Piana, 1274, ela deixa bem claro. Então, essa é a primeira questão, né? O que fazer? Vai e faz, no caso, comunica a escola que há necessidade, comprova como é que você vai comprar, como eu já falei, laudo, e também que está lá previsto. Por exemplo, o laudo do meu garoto está lá, que ele precisa de acompanhante terapêutico no ambiente domiciliar e escolar. E fora que vai ter a pedagoga da escola, né, aquela equipe da escola que vai dizer, olha, ele tem condições, como ele está aprendendo ou não. Pronto, a secretaria ela tem que fornecer. Não fornece, não tem gente preparada, ok, judicializa. Descaso não tenho condições, defensoria pública. Eu não sei nem onde é a defensoria pública. Tem uma universidade, um curso de direito no teu bairro, vai lá no centro jurídico daquela universidade, Ministério Público, eles vão ter que dar o jeito dele. Esse é o primeiro, a primeira questão. Isso negar, como ela falou que é a segunda parte, isso é crime, né? Delegacia, boletim de ocorrência, isso é crime de discriminação. Então a população ela precisa conhecer os seus direitos, tá? Para que ela possa resolver isso. Não dar mais para ouvir, que é o que a gente ouve todos os dias, que nós não temos preparo. Há 10 anos que essa lei já diz. Entre eleição, sai eleição e ninguém faz nada. Isso em escola pública, isso na né? esfera pública e privada. E na privada, se houver a direção negativa e a direção querer cobrar. Não pode. Não pode. Não pode porque é importante lembrar nós isso, temos né, aí, nós temos a própria Lei de Diretriz e Base, nós temos artigos na própria Constituição Federal, nós temos no Estatuto do Deficiente, nós temos um arcabouço jurídico imenso que está lá dizendo que não há, garantindo a educação para todos
E que essa questão de cobrar mais, isso é ilegal, não pode. Agora, uma coisa eu te digo, nenhuma escola, principalmente privada, vai querer ser referência em inclusão. Isso é balela, isso é mentira. Sabe por quê? Porque se ela se tornar referência, todo mundo vai procurar para ela. Aí o que ela vai fazer? Vai aumentar o custo. Como ela não pode repassar esse custo, então ela vai fazer o que nós chamamos de meia boca, tá? Sim. Agora, a lei está lá e a mãe tem que correr atrás. Então judicializa. Então, isso me leva a crer, então, que temos vários autistas fora de sala de aula, né? Inúmeros. Isso chega a ser uma vergonha. É uma vergonha dessas autoridades aí. É uma coisa impressionante. O dinheiro tem. O problema não é o dinheiro, o problema é a gestão. É colocar pessoas capacitadas. Infelizmente, você em época de campanha, você faz compromisso daqui e dacolá, você coloca determinados gestores que não entendem nada de educação, que não estão comprometidos, muda as autoridades, muda tudo uma política que você já está construindo e fica essa... e quem sofre, né? Em época de eleição, vários políticos levantam a bandeira, mas no decorrer... No decorrer, isso não acontece. Eles abandonam. Uma das coisas que eu sempre digo nas visitas, orientando as mães, eu digo, olha, o prefeito assumiu, cobre dele logo nos 2 primeiros anos de mandato. Nos 2 primeiros. O primeiro ano ele não pode gastar dinheiro porque ele ainda está administrando com a administração passada, com o valor. Mas ele já tem que reunir a equipe dele, né, os gestores, para, por exemplo, criar um centro especial de reabilitação, como tem aqui no Idágua, como tem agora. Como é que faz isso? Reúne seus gestores, apresenta um projeto. Esse projeto manda para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai analisar, vai devolver, vai dizer onde é que tem onde tem que ajustar. Moral da história, tudo certo. O Ministério da Saúde disponibiliza 5.400.000 reais. Como é que perdem isso, gente? Devolve o dinheiro. Aí outra como coisa, é que perde isso, 300 mil. Agora o prefeito quer fazer isso faltando um ano para a campanha, para a nova eleição, é enganar essas mães. Então as mães têm que cobrar logo nos 2 primeiros anos, porque isso vai acontecer no terceiro. Isso não é dinheiro do município, de governo estadual, não. Está lá no Ministério da Saúde, 5.400.000, que ele já libera para a construção, e depois de construído esses centros, né, o próprio Ministério da Saúde mantém em torno de 300 mil reais por mês. Então, gente, as pessoas não fazem porque não querem. Perfeito. E vem com a história de que não tem recurso. Porque criar centros não é o mesmo que um hospital. Né? Um hospital você precisa de tomógrafo, você precisa de uma série de coisas. Os centros, não. Você precisa de sala multissensorial, você precisa de profissionais capacitados. Porque não é o fato de você fazer curso de psicologia. No meu município eu tenho uma fono, eu tenho psicólogo. Não conhece nada de autismo, não tem uma especialização. E como eu já falei para vocês, na faculdade, a grade, isso não há uma mudança. Ninguém fala sobre isso. Isso chega até a incomodar, isso é indecente. Totalmente indecente. Então, isso é indecente. Independente de partido, governo e tal, olha, gente, a gente vai nessas reuniões, é comissão na Câmara, eu fico assim olhando. Para que servem? Para que servem essas comissões? Se a gente continua tendo desrespeito, se a gente continua tendo as leis não cumpridas. Então, para que tanta comissão? Comissão na Câmara dos Deficientes, comissão não sei de onde, comissão daquilo. Faça como nós, da Comissão de Direito das Pessoas Autistas. Que vai lá e faz. Que nós fomos lá, a gente já 33 municípios tirando dinheiro do nosso bolso. A presidente, a doutora Ana Karina, eu agora passei, agora eu estou como membro consultivo, na verdade agora é o doutor Fernando. Está vendo essa mudança, está na hora de passar o bastão para que novos, né, integrantes venham. Então eu saio da presidência e fico como membro consultivo. E a gente tem feito isso demais e tem ajudado muito as comunidades. Vamos falar sobre o Instituto? Mas antes de falar do Instituto, eu tenho uma coisa que me chama a atenção, se você me permite. Lógico. Wellington, eu já ouvi já estive presenciei várias situações quando, um exemplo, olha, ele é autista. Meu Deus, mas nem parece. Tem que parecer autista? Gente, isso aí é uma coisa, é um preconceito, oculto, né? Gente, olha, tem que... Autismo não tem cara, gente. Quando você olha uma pessoa numa cadeira de rodas, você consegue identificar. Tá lá, exato. Né? Uma criança, né, com síndrome de Down tem as suas características. Então a tendência é tu olhar logo ali e até
sentir pena daquela situação. O autista, como ele não tem cara e não precisa ter cara, na primeira desorganização dele, o julgamento é mimado, mal criado. Né? Violento, é um monstro. Isso aí são os pais que não sabem dar educação, culpa é dos pais. porque o autismo não tem cara. Então a gente tem que parar com isso, de querer estar rotulando. A penalização. É uma coisa, coitadinho, mas ele nem parece. Ele nem parece. É isso. Cuidado que ele é autista. Tá? Então a gente tem que ter mais políticas de informação, mais programas como esse, trazer isso para a população. Isso faz até que os pais terem receio, né, de falar sobre isso. Olha, como eu te falo, a minha esposa que é médica, que conhece várias médicas, do próprio meio dela, eu que sou advogado, que conheço vários, a gente tem relatos de pessoas que dizem o seguinte: eu não saio com meu filho, eu deixo ele dentro de casa porque eu não quero sofrer, eu não quero passar humilhação, eu não quero sofrer o preconceito. Então ficam crianças com potencial enorme sendo em casas, que não sai para canto nenhum. Já basta o pai que abandonou a mãe porque descobriu que a negativa ainda passa começa por dos isso pais. dos pais. Isso é um grande problema, né? Como eu te falei, 78% dos pais abandonam as mães porque muito. eles pensam que aquela criança, ela não é dentro daquela perfeição que ele imaginou. Que vai casar, ter filho. Gente, dependendo do nível de suporte do ele faz tudo isso. Isso não acabou. Faz até melhor do que determinados. Exatamente, você tem que ver pais. A beleza naquilo ali. Entendeu? Então eu hoje, depois que o autismo entrou na minha vida, eu consigo enxergar belezas que eu não conseguia anteriormente. Entendi. Eu consigo ter felicidade e satisfação em pequenos atos, né, e consigo ter a maior paciência do mundo que eu já tinha na época da Marinha. E hoje eu consigo, em cada ato, em cada avanço do meu Davi, encontrar uma beleza. Instituto. Vamos falar sobre o Instituto. Eu cortei. Mas eu já estava até me emocionando, porque quando eu começo a falar do Davi... Vamos fazer ele se emocionar. Mas a vantagem... Vamos, né? Vamos. Mas a vantagem de ser idoso é que a gente pode quebrar protocolo. Pois eu já estava até me emocionando aqui, então, né? vamos. Será que o Edilson pode colocar... Vamos emocionar o doutor Wellington. Colocar doutor Wellington, vídeo, a foto do Davi com o pai. Comente com a gente sobre aquela foto. Arraial da Inclusão. Sim, né? Teve um Arraial da Inclusão que vocês tiveram grande participação. Olha, isso é uma coisa muito interessante. Marcelo, me dá um lenço aí, lenço, eu já estou aqui. Né? Esse Arraial da Inclusão, ele veio para fazer parte de um calendário agora oficial. Quando nós criamos a Comissão de Direito das Pessoas Autistas, eu e a doutora Ana Karina Cunha, que é a presidente, na época nós tivemos uma ideia de fazer um projeto, e isso foi 1 ano e 4 meses atrás. E nós tivemos dificuldade, porque um arraial, ele tem que, quando ele é inclusivo, ele tem que ter piso apropriado para quem está na cadeira de rodas, os abafadores, porque há uma sensibilidade. O meu não tem, mas vários autistas têm. O próprio som das apresentações, né? Então tem toda uma estrutura que você tem que preparar, que quando as pessoas falam de inclusão, não tem de inclusão, palma. Gente, autismo você tem que fazer assim. Então, né, a gente levou essa ideia, não tivemos sucesso. O tempo passou, isso logo, a comissão foi criada em abril, 29 de abril, já estava muito próximo, tentamos junto à Procuradoria, ao Ministério Público, mas não deu para se conseguir uma sede e tal, aquela coisa toda. O tempo passou, a doutora Ana Karina continuou firme e forte, ela não disse nada para ninguém. O que ela fez? Ela, usando os seus contatos, ela foi ao SESC e conseguiu o espaço. Sim. Depois ela conseguiu, além do espaço, ela conseguiu toda a estrutura, decoração, tudo aquilo ali, tudo o que se podia. E daí então ela partiu para o gabinete de uma autoridade. Sim. E quem abraçou, fez um projeto, porque você tem que fazer um projeto, fez esse projeto detalhado, usando a necessidade de abafador, de intérprete de libras, de piso, perfeito, de tudo que você puder imaginar. Isso foi feito um projeto e foi para a assessoria do deputado Neto Evangelista. Ele tem um trabalho com isso. Ele tem um trabalho belíssimo com isso. E ele não tem autista nenhum na família. Parabéns ao deputado. O deputado Neto Evangelista pegou esse projeto, viu e disse: vou fazer, vou ajudar vocês. E fez.
Então, mas o que eu quero deixar bem claro, esse projeto foi de autoria da doutora Ana Karina, presidente da Comissão do Direito das Pessoas Autistas. Parabéns também à doutora Ana Karina. E abraçou. Eu até dei uma chamada nele outro dia, que eu vi uma reportagem, né? Eu mandei uma mensagem para ele, porque ele agradeceu um monte de gente, esqueceu de agradecer a comissão. A principal. A principal. Aí ele falou para mim, caramba, depois foi que eu me toquei. A gente adora ele. Sim. Ele faz um trabalho, ele abraçou, nós temos leis hoje estaduais melhores do que São Paulo, por exemplo, graças a ele. Temos um vereador também que fez uma lei muito interessante do IPTU 0, que é o Ribeiro Neto. Então, são 41 deputados, né? Pena que só um que levanta essa bandeira, né? E temos 31 vereadores, sendo que só um. Então, na verdade, a gente precisava de mais pessoas. Sim, porque isso aí é saúde pública, isso aí é política pública. E dinheiro tem, o problema é que dinheiro tem. Isso é que mais dói. Isso é que mais dói. Saber que tem dinheiro. Então, o Arraial da Inclusão virou uma data oficial e agora nós teremos daqui para frente. Eu acredito que vários deputados, vendo o sucesso desse primeiro, quem ganha é a comunidade autista. Foi a primeira vez em que meu filho estava lá, as pessoas de cadeira de roda. Gente, os nossos filhos poderiam se desorganizar ou não, ninguém ia criticar. Ninguém. O som diminuído da apresentação, as barracas, as mães empreendedoras e o SESC está de parabéns, porque o SESC cedeu ao pedido da nossa presidente Ana Karina. Fantástico. Meus parabéns para ela, porque graças a ela o meu filho pela primeira vez estava no... Eu quero aproveitar essa emoção do Jorge. Eu queria que tu falasse o que teu filho, o Davi, representa para ti. Pegar uma água. O que o Davi representa para ti? Eu sei que não é uma tarefa tão fácil, né? Mas a gente percebe, né, Jorge, que tu faz por amor. Não, o cara é fantástico, assim, Eu digo para minha esposa o seguinte, o meu Davi, ele está crescendo. E todo o esforço que a gente está fazendo é que, e cada vez mais, ele tem a percepção das coisas. Eu vou buscar uma água. Pela lei natural da vida, né, eu devo ir antes, primeiro do que ele. E eu sempre peço para minha esposa o seguinte, um dia Davi vai querer saber quem é o pai dele. E eu digo, Ediane, me promete que tu não vais dizer pro Davi que eu fui um bom homem. Me promete que tu não vai dizer que eu fui um santo. Me promete que tu não vai dizer pro Davi que eu fui uma pessoa que abracei a causa. Me promete que tu não vais falar nada disso. Explica para ele, quando ele te fizer essa pergunta. Quem for o pai dele, só diz assim para ele, meu filho, teu pai foi um bom marinheiro. Sabe por quê? Explica para ele o que é ser um bom marinheiro. Um bom marinheiro não abandona seu barco na dificuldade. Ele luta até perder forças. Então, o Davi é o meu barco. Sabe? Eu te aplaudi de pé, Wellington. Te aplaudi de pé. Sabe? Só diga isso. Teu pai foi um bom marinheiro. Vou abraçar meu primo. Abraça, eu tô completamente emocionado assim também, porque é complicado. Pode abraçar. O que tá virando isso aqui? Nem sei Nem mais. sabe Nossa, mais. mãe. A direção aqui. Obrigado pela oportunidade. A intenção não era essa, Wellington. Mas eu sempre me incomodo. Mas, enfim. Eu sempre me emociono, né? Não me incomoda, na verdade, eu me emociono. Não, a gente também. Porque a gente esse é o fica meio recado assim. que eu quero dar pra ele, sabe? Só lembrando, né, Wellington, que pai é quem cria, quem dá amor. Fazer filho, qualquer um pode fazer. 78% tá aí, abandona, né, Pois seus é. pais, Mas ser né? presente, dar amor, tentar fazer o mundo ficar melhor pra ele, isso é louvável, entendeu? Isso É a minha ser luta. pai. Wellington, Isso é a Vamos gente- deixar um legado aí de informação, de comunicação. Ainda bem que tem o Wellington, tem a doutora Karen, tem o deputado Neto Evangelista. Tem uma turma sabe, tem uma boa aí. turma legal aí. E a gente só te agradece, Wellington, continua assim, né? Porque que aula tu deste pra gente hoje aqui. Tu nos emocionou. Um beijo no Davi. Obrigado. Eu, como um bom marinheiro, vou lutar até perder as forças, mas não vou abandonar aquele barco. Então, o meu recado vai para os pais, não abandonem o barco de vocês.
tá? Vocês têm uma missão importante nessa história. E outra, vocês pais, aceite o diagnóstico, porque quanto mais vocês resistem a não aceitar, mais prejuízo para a vida dessa criança vocês vão contribuir. Então, parem com isso, e a gente vê muito essa história de pai não aceitando o diagnóstico, dizendo que não, meu filho é diferente, não, isso é só birra, é isso. Você está contribuindo para atrasar mais ainda o desenvolvimento deles. Perfeito. Tá bom? Então, o programa Muito Tá no obri- Bico encerra, né? Tá no bico, encerramos. Enfim, a gente está muito emocionado, mas muito obrigado, Wellington. E fique de olho nas redes sociais do programa Tá no Bico, né, Jorge? Exatamente. E Nós vem da- trazendo várias informações com o decorrer. Agora é estreia, mas no próximo programa a gente tem outras pautas importantes para abordar. Exatamente. Então, hoje, Dia Nacional da Saúde do Brasil, o Tá no Bico agora está literalmente no bico das pessoas, né? Com a presença do Dr. Wellington, porque falar de autismo é falar de saúde, é falar de amor, enfim. Estamos muito gratos. Como é que termina agora? Eu não sei. Te dá tchau? É tchau? Tchau, tchau, pessoal. Tchau! Pessoal, até o próximo programa. Até o Beijo pra próximo mamãe, pra programa. papai, Beijo pra pra mamãe, papai. Beijo, Davi. Tchau.